Bem-vindos a esta live. Eu vim aqui rapidinho para falar uma coisa para vocês que é incrível. Eu estava lembrando de Joseph Campbell, A Jornada do Herói. Essa é a história de cada um de nós. E aí, ao olhar de novo para essa jornada do herói, eu estava olhando para minha vida. Gente, eu vivi todo o processo da jornada do herói. E eu te convido a entrar nesse portal e viver essa jornada também. Porque é incrível, isso é a vida. Enquanto tu não viver a jornada do herói, tu não vê significado na tua vida. Só que tu é o significado da vida. E tu não consegue enxergar isso até não viver a jornada. Olha só quais são os passos da jornada do herói. O primeiro é um mundo comum. Tu tá ali na tua vida comum, num dia comum, vivendo uma situação comum da tua vida. E de repente acontece um chamado. Acontece alguma coisa na tua vida. Alguma falta de sentido. Algum problema financeiro. Alguma perda de algum familiar querido. Você olha de repente para sua vida e você vê que tá tudo errado. O casamento tá errado, o dinheiro tá errado, a profissão tá errada, teu corpo tá errado. Tudo que tu olha na tua vida de repente tá errado. Tu não tá mais feliz com a vida que tu tem. Ou simplesmente tu vê que tu pode algo a mais. E aí tu recebe esse chamado para uma aventura. De repente tu conhece e tu sabe que existe uma outra forma de viver, que não é aquela forma que tu tá vivendo. E aí tu te sente chamado a isso. Tu precisa tomar uma atitude. E no começo tu sente uma reticência, uma recusa ao chamado. Tu diz, não, mas acho que eu vou aceitar minha vida assim como ela tá. Vou aceitar as coisas como são. E esse é o passo 3 da jornada. 1 é a vida comum, o 2 é o chamado para aventura, que é um convite, um desafio, e o terceiro é a reticência ou recusa. Então, no primeiro momento, tu desacredita em ti mesmo, ou seja, tu acha que despertar o Cristo interior não é para ti, que a iluminação não é para ti, que a abundância não é para ti, que a felicidade não é para ti e que tu aceita ali ficar na tua. Todos os outros é um ponto crucial na tua jornada, porque é um ponto que tu tem duas opções. É quando o Neo vê a pílula verde, a pílula azul ou a vermelha. É quando você decide se você vai seguir o caminho da iluminação ou não. Foi nesse momento que eu entendi que não existia outro lugar para ir. Não tinha outra coisa para eu fazer, não existia nada mais importante na minha vida ou na vida de qualquer pessoa a não ser despertar a consciência crística. Na época eu nem sabia que era consciência crística que eu ia despertar. Na época eu nem sabia o que era isso. Na época eu não tinha ideia do que tinha pela frente. Quando eu cheguei no passo 3, o meu passo 1, eu estava na minha vida comum. Meu passo 2 foi uma queda financeira, sendo que eu era uma boa pessoa, fazia tudo certo, estudava, trabalhava, fazia tudo certinho e tive perdas financeiras terríveis. E problemas de tudo que tu pode imaginar. A recusa ao chamado veio quando eu descobri que existia a iluminação espiritual e eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vim para isso? Eu digo, bom, mas se não tem outro lugar para ir, se só existe
a iluminação para a gente atingir, se não for nessa vida, vai ter que ser em outra. Algum dia a gente vai ter que chegar à iluminação espiritual, ou seja, ao conhecimento da nossa real identidade divina. Então eu vou. Eu não tenho nada a perder mesmo, eu tinha perdido tudo, né? Aí eu fui. Foi que eu escolhi. Segui o caminho. Aí tem um encontro com um mentor, mais velho ou sábio. Alguém que aceita o chamado e te informa sobre a aventura e te ajuda, ou uma ajuda sobrenatural. Gente, o que eu tive foi sim o conhecimento do professor Hélio Couto nesse caminho, e isso me ajudou muito, mas o que me ajudou foi o acesso ao sobrenatural. O que eu comecei a receber no caminho foi essas ajudas sobrenaturais que eu descrevo para vocês. Eu comecei a receber graças divinas, conhecimentos que eu nunca vi em nenhum livro, né? Essa ajuda sobrenatural, porque eu comecei a enfrentar muitos ataques espirituais nessa época. E aí o herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mágico, passa o portal. Aí a gente, isso eu sei que eu tô falando e eu sei que tu também viveu tudo isso, porque eu sei quem são as pessoas que me seguem aqui. E a jornada, ela é única. A jornada do herói, o mito único, ele é único, ele é o padrão da vida, da existência humana. O Joseph Campbell é um iluminado, é um historiador, mas é um iluminado, tá? Eu não sei por que eu não dei valor a ele na faculdade. Por que eu queria saber só de história política e financeira? Eu não sei por quê. Ou cultural, eu não entendi isso aqui. Só que isso aqui é a vida. Isso aqui é a tua vida. É a minha vida, tá? Então a gente abandona o mundo comum, tipo, a gente sai da vida que a gente tinha e a gente entra na jornada, na aventura, na busca da iluminação, do autoconhecimento, do despertar da consciência, por inúmeros motivos. Mas a gente vê que naquele momento a gente não tem outra alternativa. E aí a gente entra, a gente sai do mundo comum. Aí a gente fica vivendo num mundo que as pessoas que estão ao nosso redor chamam a gente de alienado, que a gente enlouqueceu, que a gente pirou, que tá tudo errado, que não sei o quê. Aí a gente passa por louco, porque a gente entrou numa jornada que os nossos parentes, amigos e familiares não entraram. A gente entrou em outro mundo, a gente entrou no processo, a gente aceitou a pílula. E depois do passo 2, que tu ou recusa ou aceita, não tem mais volta. Entende? Não tem mais volta. E você aceitou. E quantas vezes na tua vida tu negou? Só pensa quantas vezes na tua vida tu negou o chamado do teu coração, o chamado da tua centelha divina, o chamado divino para tu executar a tua missão aqui, para te lembrar de quem eu sou, de quem você é. Porque não tem sentido essa vida, gente. A gente ficar executando papéis aqui que não são quem a gente é. Chega uma hora que a gente vai precisar acordar. Se não for nessa vida, vai ser desencarnado. Se não for desencarnado, vai ser em outra vida. Uma hora todos vão ter que lembrar quem são. Então, que seja nessa vida. E agora que a gente tem essas oportunidades divinas de relembrar a nossa real identidade crística. Ou divina, ou da centelha divina, ou de Deus dentro de nós. Aí vem a parte 6 da jornada, que é a barriga da baleia. Que é quando a gente passa por testes, quando a gente encontra aliados, inimigos
E é quando a gente prova que a gente é capaz. É quando a gente... Sabe quando tu tá lá no meio do terror na tua vida? Só tu tá vivendo aquilo. Ninguém ao teu redor nem tá meio que vendo. Tá? Tu tá lá enfrentando demônios. Todos os tipos. Ninguém ao teu redor meio que tá entendendo. Só tão achando que tu tá louco. E tu chega um ponto que tu diz, agora chega. Eu vou vencer isso aqui. Deu. E aí tu passa pro próximo passo, que é a viagem à caverna. A caverna íntima é quando tu enfrenta as tuas batalhas internas, é quando você teme entrar na caverna, porque não sabe que tudo que tu procura, todos os tesouros que tu procura estão lá na caverna íntima. Aí tu começa a enfrentar teus medos, teus traumas e é tentado a desistir da jornada, que é o que eu descrevi para vocês hoje até na live, que eu sentia raiva e que eu não conseguia curar a raiva de jeito nenhum, eu não conseguia. E aí eu cortava relações com Jesus Cristo, que era o meu mentor, que é o meu mentor. Eu cortava relações com ele de boa, sabe? Eu dizia, olha, de todo o meu coração, eu não sirvo para esse trabalho, porque eu não sou mansa e pacífica, e tu disse lá na Bíblia que só os mansos herdarão os céus, então eu não vou conseguir fazer isso. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer e eu não consegui. Já tinha feito todas as técnicas, tudo. Já tinha feito mais de 50 formações terapêuticas e feito tudo. E eu ainda sentia muita raiva. Quando minhas filhas brigavam, quando acontecia alguma coisa assim, eu sentia muita raiva, sabe? Eu nunca fui violenta fisicamente, mas eu sentia uma raiva que se eu pudesse eu explodia todo mundo, né? E aí eu me achava indigna do trabalho e eu achei que ia ser impossível curar aquela raiva, porque uma semana eu achava que eu estava curada, na outra eu tinha raiva de novo, na outra eu achava que eu estava curada, na outra eu tinha raiva de novo, e aí eu ficava oscilando muito, tá? E eu achava que não ia dar, e toda vez que eu fui desistir, Cristo se manifestava, o meu mentor, através de uma pessoa física e conversava comigo. Tipo, não era em sonho, não era na minha imaginação, porque eu não ia aceitar. Eu ia achar que era devaneio. Sabe quando tu realmente quer desistir? Então ele incorporava, porque a pessoa falava em nome dele, falava comigo, tá? 2 frases, mas falava comigo, era o suficiente para fazer eu não desistir. Tipo, eu te escolhi, porque você sabe rezar e sabe trabalhar. Então só vai lá e faz o teu trabalho. Eu ia discutir com ele, se ele me escolheu para isso, segui, né? Outra vez ele disse assim: Deus te diz obrigado. Uma criança de 2 anos que mal sabe falar veio me dizer que tinha um recado de Deus para mim. Eu achando que eram os obsessores, porque eu estava cheia de ataques. E aí ela disse: Deus te diz obrigado. Cara, eu me debulhava em lágrimas, porque a minha vida era um inferno e eu tava lá sendo resiliente, lutando, acreditando, perseverando, passando de louca. E aí ele vinha com esse carinho, com essa atenção, me lembrando de que era ele que estava lá me guiando e que ia dar tudo certo. Aí vem as provações, que a gente enfrenta monstros, perigos, supera obstáculos, situações de vida ou morte para renascer como um novo ser. Aí vieram todas as provações, aí veio a minha noite escura.
Aí eu tava quase no final dos exercícios de um curso em milagres. Eu já vinha recebendo muito da consciência crística, já acessava em todos os meus atendimentos, eu já fazia curas que não são curas espirituais, eu fazia curas como Jesus fazia, milagre. Eu já fazia isso, eu já acessava a consciência de Deus. Nessa época eu já acessava a consciência crística e fazia curas, tanto coletivas quanto individuais, fazia milagres, né? Expulsava demônios, sabendo que eles não eram demônios, que eles eram os filhos de Deus. Eu colocava eles dentro de mim, levava para Barbelô, que é a consciência pura de Deus, quando fez aquele ser, para que ele lembrasse que ele é filho do amor e feito pelo amor. Então eu colocava eles dentro de mim, levava para Barbelô, no momento em que Deus o fez, trazia ele de volta e pedia para os boiadeiros encaminharem eles, porque eu não tinha coragem de eu mesmo fazer o encaminhamento, então eu pedi ajuda espiritual para fazer isso. Então eu sempre agi em equipe, eu sempre tive equipes espirituais me ajudando e me auxiliando, e eu sempre recebi todo o meu conhecimento da graça divina. É muito mais do que tudo que eu tinha estudado. Eu tinha estudado muito, mas as curas que eu fazia não vinham de nada que eu tinha aprendido, tá? As curas que eu fazia vinham da invocação da verdade de Deus, e eu sabia que a verdade de Deus é perfeição. Então, se a pessoa estava com o braço doendo, parava instantaneamente de doer. Se a pessoa estava sendo obsidiada, ela era liberta. As duas eram libertas. Quem estava obsidiando e quem estava sendo obsidiado. Então eu fazia todo tipo de cura, sabendo que eu sempre estava falando e atendendo o Filho de Deus, que eu era esse Filho de Deus e que nós somos Deus e que a vontade de Deus não era aquela. Então eu invocava a vontade de Deus para a situação. Esse não é um conhecimento que tem em algum livro, tá? Um dia vai ter o meu, de como fazer isso, porque não é só palavras, tá? Precisa sentir isso. Aí eu enfrentei todos os traumas, raivas, tudo. Chegou as provações, que é quando enfrenta monstros, perigos, surpresas, obstáculos, que é o que eu tava falando pra vocês, que é o 8, que foi tudo isso que eu passei. Que aí minhas filhas ficaram em grau de UTI, sendo tratadas por mim em casa, gritando de dor em 5 minutos e medicadas, e ainda assim muita dor, porque uma delas teve reação ao antibiótico, então ela sentia pontadas na barriga de 5 minutos, e ainda tinha que tomar antibiótico, outro antibiótico, e tinha esse resultado. E aí ela me chamava o tempo todo para fazer reiki nela, eu já ia fazer reiki com ódio no coração, sabe? A minha cachorra tava morrendo, ela uivava de dor a noite inteira e eu não conseguia rezar um Pai Nosso, sabe? É um momento assim que eu vegetava, eu não dormia, eu já não dormia desde que eu comecei o caminho espiritual. Mas nessa fase, antes eu não dormia amamentando, ou isso, ou aquilo, ou era acordada, né, recebendo alguma coisa, ou ficava gravando curso. Agora era doença. Eu estava doente, as minhas filhas estavam doentes e a minha cachorra doente também, uivando de dor. E eu não conseguia fazer as curas que eu fazia antes. E aí eu passei por um momento em que eu me senti uma charlatã, porque eu não consegui. Antes eu curava qualquer coisa e agora de repente eu não consigo mais curar. Mas o que eu sentia era muita dor, muito cansaço, exaustão extrema e tipo assim, eu queria morrer.
Mas não porque eu queria morrer, porque eu só queria descansar, sabe? Eu queria ficar doente numa cama de hospital para descansar. Porque eu não tinha descanso na minha vida. Então eu queria poder ir para um hospital para descansar. Eu fiquei 2 meses sem tomar água e eu quase realmente fui parar numa cama de hospital. E era muito, muito assustador tudo que eu passei, tá? As minhas filhas incorporavam, a minha família toda, e tinha muitas coisas. Até que 2 meses depois de tudo isso, certo dia eu disse: agora isso acabou, hoje isso acaba. E se não acabar agora, amanhã eu vou numa benzedeira e eu desisto de tudo, né? Aí a minha sogra que tava na minha casa, ela disse assim: tem que levar essa guria numa benzedeira. Eu disse: tem que levar ela e eu também, porque eu tô pior, bem pior, né? Eu só tô fazendo isso porque de 5 em 5 minutos eu tenho que dar um remédio, fazer uma nebulização, atender a Kita, e eu não aguento mais. Mas eu sou a melhor benzedeira que já pisou na face dessa terra. Quando eu disse isso, eu senti uma energia passando pelo meu corpo, subindo e descendo numa força que vocês não têm ideia. Peguei essa entidade que estava na minha casa causando tudo isso, ou muitas entidades muito antigas. Coloquei dentro de mim, eu já estava ferrada mesmo. Coloquei dentro de mim e levei para Barbelô. Lá sentiram a presença de Deus, chamei a turma dos boiadeiros, fizeram um encaminhamento e a partir daquele momento as minhas filhas mudaram completamente, não estavam mais obsidiadas, minha família mudou, a minha casa mudou, a minha cachorra continuou doente, mas melhorou um pouco, até que depois foi eutanasiada, né? Aceita ver o sofrimento de alguém, quem não aceita isso é o ego, tá? E tudo bem. Mas as pessoas e os animais precisam passar por determinadas coisas para entender determinadas lições. E essa foi a parte mais difícil que eu aprendi do caminho da iluminação espiritual. Que às vezes tu precisa deixar as pessoas com as escolhas que elas fizeram. Isso para mim foi muito difícil, porque eu tendo a possibilidade de curar, podendo resolver, podendo ajudar e tendo que deixar porque a pessoa não quer, ou não aceita, ou não entende, ou é curada e depois recria a doença. Isso para mim foi bem difícil no começo. Então, o que eu pedi para Deus foi que eu pudesse ser uma ferramenta de libertação da humanidade, que eu pudesse trazer a consciência de quem as pessoas são realmente, que nós somos todos um, todos uma única consciência, todos os filhos de Deus, tendo partes de Deus dentro de nós e poderes de Deus dentro de nós. Então, o meu pedido para Deus foi que eu pudesse trazer essa consciência para o mundo, e o meu pedido foi atendido. Então, é por isso que eu recebo tantas graças divinas, tanto conhecimento, tantas outorgas de poder, tá? Então, eu só consigo fazer o que eu faço nos rituais, eu só consigo despertar a tua consciência crística, fazer com que tu acesse, porque a consciência crística me permite fazer isso. Eu sou outorgada, enviada para realizar esse trabalho, tá? E aí vem a recompensa, que pode ser um objeto físico, pode ser a paz restabelecida e o conhecimento. Eu recebi a paz restabelecida
o conhecimento e até hoje eu estou sendo regenerada, tá? Porque o meu corpo físico, como eu disse para vocês, naquela época ali, ele foi totalmente desfeito. Eu estava desmoronando, eu não tinha cabelo, eu não tinha pele, eu não tinha unha, tá? Eu realmente estava definhando. Eu só não morri porque a divindade sempre me socorreu. Eu sentia as asas douradas me abraçando, tá? Quando eu precisei de um abraço, que foi o único que eu recebi durante 7 anos de processo, eu recebi um único abraço. Foi da esposa de um pastor, que ela disse que foi no meu tempo da ternura. Ela disse assim, eu tava lá orando e Jesus me disse para eu vir te dar um abraço e orar por ti. Tipo, tinha centenas de pessoas na igreja lotada, domingo de noite. Eu ia na igreja evangélica lá na Bahia com os parentes do meu ex-marido. E aí ela veio falar comigo. E foi o único abraço que eu recebi em 7 anos de processo. Tá? Ninguém nem percebeu que eu estava passando por esse processo, ninguém entendeu o que estava acontecendo comigo. E como eu já tinha estudado física quântica lá no primeiro ano, eu não quis divulgar todo o meu sofrimento, medos e muitas coisas que eu também carregava, né? Você vê os seus familiares pensando em suicídio, e você fez o máximo que você pôde para ajudar, né? E só não morreu porque recebeu essa ajuda, tá? Tanto minha quanto do professor Hélio Couto. Hoje eu faço essas ajudas. Mas na época, quando eu não sabia o que fazer, eu pedi ao professor Hélio Couto me ajudar. E ele sempre ajudou. Outra coisa que aí aconteceu depois disso, de recompensa, foi a paz restabelecida e o conhecimento. Isso fui recebendo cada vez mais, conforme eu ascensionava em amor incondicional, conforme as minhas reações instintivas e naturais eram de amor, conforme eu fui me tornando cada vez mais inofensiva, mais eu recebia graças divinas e mais eu compartilhava graças divinas. Então, essa é a recompensa. As recompensas, gente, eu recebo até hoje, tá? Porque conforme vai acontecendo, eu vou recebendo recompensas. Eu já sei que agora, desse ano para o próximo, eu começo a receber as recompensas materiais do meu trabalho espiritual. Ou seja, desde o começo eles pediam para que eu trabalhasse só com a espiritualidade, só que eu nunca ganhei nada trabalhando só com a espiritualidade. Então, a partir de agora, eu começo a receber as recompensas materiais também deste trabalho, tá? Aí começa o caminho de volta. O herói precisa voltar para o mundo. E aí foi o período que eu vivi o ano passado, no outro, e eu não queria mais voltar para o mundo, não. A gente quer ficar vivendo naquele mundo onde tu descobriu que as coisas aqui não são reais, que aqui é um mundo de fantasia, que é uma holografia, que tu não dá mais importância para nada desse mundo. Tudo que tem aqui não tem sentido. Entende? Não tem mais sentido. Tu não tem mais tesão pelas coisas do mundo, pelas pessoas do mundo, pelas relações do mundo. Tu não tá mais nem aí porque pensam ou deixam de pensar de você. Tu já enfrentou tanta coisa. Tu não tá mais nem aí se te acham feia, bonita, gorda, magra, rica ou pobre, louca ou saudável ou sã. Tu não tá mais nem aí porque o mundo pensa ou deixa de pensar. Tu não tá mais nem aí pra ter carro, casa, apartamento. Tu não tá mais nem aí pro mundo. Tu sabe que isso aqui é uma holografia, tu sabe que isso aqui vai passar e tu só quer ficar quieto no teu casulo. Só que tu precisa voltar pro mundo.
O mundo te chama. E a principal coisa que me chamou para voltar para o mundo eram as minhas filhas. Eu precisava voltar para o mundo porque eu precisava ser mãe das minhas filhas. Eu atendi muita criança, muito adolescente que perdeu os pais e aí viviam naquela infinita dor que não passa nunca, né? Tudo que eu pude fazer para ajudar essas pessoas eu fiz. E olha, todos, deixa eu contar um segredo. Todos que algum dia passaram por mim ou entraram na minha consciência continuam recebendo graças divinas ad infinitum. É aquilo que Jesus falava. Quando eu me vou, o Salvador vem. Então ele dentro de nós continuamos recebendo graças divinas todos os dias que Jesus nos traz, né? Ana Lúcia. Estou passando por essa fase da dissolução depois dos rituais. Estou passando por tudo isso sem sofrimento porque entendi o processo. Ana, um dos meus maiores desejos e o motivo pelo qual eu estou encarnada é trazer esse processo do herói sem a dor, sem o sofrimento. Porque isso aqui tem que ser vivido como uma aventura. Como uma aventura do Filho de Deus. É assim que inicia o meu livro. Isso aqui é uma aventura do Filho de Deus. Entende? Porque a gente nunca saiu de dentro de Deus. A gente nunca vai sair de dentro de Deus. A gente nunca esteve em perigo ou nunca teve problemas. Isso foram manifestações da nossa consciência individual que se sentiu separada. Isso nunca foi real. Entende? Então, quando eu percebi isso, eu quis levar para o mundo a mensagem de que o sofrimento é desnecessário. E não porque você se torna alienado, porque o que pode mudar, você muda, você tem poder para mudar a forma como você se comporta, como os outros se comportam, como é a tua relação, a tua vida, tudo, tu tem poder para mudar, eu te ensino isso. Porque eu recebi da graça como fazer isso, porque não tem nenhum livro que ensina isso. Eu recebi da graça como fazer. E você consegue passar pelo processo, pelo amor e não pela dor. Foi isso que eu recebi. Isso que eu acho a coisa mais incrível. É sem catarse, é sem sofrimento, é sem dor. Eu passei pela dor porque eu não sabia que existia uma forma de fazer isso pelo amor. Agora não só existe essa forma de fazer isso pelo amor, como está catalogada em um livro e estará catalogada num curso que vocês vão poder acessar a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, graças a Deus, Deus ouviu minhas preces. E eu recebi, gente, da graça isso como um protocolo. Não é algo que exista no mundo. Não existe isso. Você ouviu falar milhões de vezes, dá para escolher pela dor ou pelo amor. Mas como é que você faz para escolher pelo amor? Você quer escolher pelo amor, mas tu sabe como tu faz isso? Como é que a gente faz para escolher pelo amor e não pela dor? A purificação, para que você se torne quem você já é, que é o Cristo interior, porque você desperte, acesse o Cristo interior, a tua centelha divina, e a partir daí, aí começa a descoberta do teu ser, a manifestação do teu ser, sem dor e sem sofrimento, tá? Por isso que eu sou tão grata, gente. Eu poderia viver 1000 vidas agradecendo a Deus, ainda seria um pouco. Tá? E quanto mais eu tenho esse sentimento de gratidão pela honra de receber esse trabalho. Gente, um dia eu tava lá na Bahia, em Ilhéus, uma mansão na beira do mar, sofrendo o inferno.
E aí eu fui até o centrinho, que era uns 20 quilômetros longe, que era num condomínio do lado de um resort. 20 quilômetros longe do centrinho. Fui pro centrinho pra trocar um biquíni. Eu nem queria trocar, que eu nem queria biquíni, que eu não tava nem aí pra nada, eu tava na fase do desfazer. Mas eu precisava sair daquela casa. E aí, quando eu cheguei na loja do biquíni, aí eu fui lá pra trocar e tal, nem troquei o biquíni. Aí eu disse, vou olhar outra lojinha de biquíni, porque eu só não queria voltar pra casa. Quando eu cheguei lá, tinha uma médium. E essa médium disse, nossa, o meu horário de trabalho é às 2 horas, mas não sei por que eu resolvi vir a 1 hora. Eu senti que era pra eu vir pra cá. E agora eu entendi. Ela incorporou o meu mentor. E me falou que eu nunca, nem por um instante, fiquei sozinha. Nunca fiquei sozinha. Que as pessoas que estavam me atormentando era simplesmente para eu ignorar. Mas tu entende? Mas as pessoas me atormentavam não porque estavam ali só me chamando de louca, mas as pessoas me atormentavam porque eu estava naquela fase do processo em que eu estava duvidando de mim e do caminho. Então eu estava pensando assim, meu Deus, eu vim até aqui para viver esse inferno. Cara, eu acho que eu vou simplesmente aceitar ser uma dona de casa sustentada, cuidar das minhas filhas, e era isso. Eu não vou mais pro caminho espiritual, eu não vou mais querer ajudar ninguém, eu não vou mais querer iluminação, eu não vou querer mais nada disso, cara. Eu vou voltar pra minha vida de dona de casa, agora mais serena, porque eu vou deixar os problemas de quem são que se resolvam. Não vou eu querer resolver os problemas do meu marido, nem de ninguém. Vou cuidar da minha vida, das minhas filhas, e é isso que eu vou fazer. E daqui a pouco, se eu sentir muito entediada, vou colocar uma lojinha. Sei lá. Vou voltar para o mundo. Então, o que me atormentava nas pessoas não era só a forma como elas me tratavam, é que talvez eu comecei a duvidar de mim e achar que talvez elas estivessem certas e eu estivesse errada. Foi isso que me atormentava, entende? Não é a pessoa em si que me atormentava. O que me atormentava é pensar que eu tinha feito todo um processo, um desfazer do ego. Gente, isso já tinha passado 5 anos, tá? Para chegar nesse momento, 2023. E ali, em janeiro de 2023, eu disse, cara, sinceramente, eu não vi nenhuma glória nesse caminho. Eu não vi nenhuma promessa de Deus ser cumprida. Eu não vi a minha vida sendo resolvida. Eu não vi minhas relações serem resolvidas. Eu não vi a paz dentro de mim. Eu vejo oscilações e simplesmente talvez eles estejam certos. Talvez o mundo esteja certo e talvez eu esteja errada. Talvez eu esteja realmente enlouquecendo. Talvez eu realmente esteja no caminho errado, talvez realmente eu não. Talvez realmente eu devo desistir. Tá tudo bem. Eu já tinha desfeito o ego mesmo, né? Eu não ia me importar de voltar atrás. Pra mim, tanto faz. Entende? Não tô nem aí de voltar atrás. De ser um Zé Ninguém de novo. Muito importante que eu tinha sido. Já não tinha ego. Para mim não tinha problema nenhum em voltar atrás, ser uma dona de casa sustentada, ser uma secretária de uma imobiliária, sendo que eu já fui dona de imobiliária, não me importaria. Entendeu? Fazer faxina, fazer o que tiver que fazer, eu não me importaria mais de nada. É um momento assim que eu não me importaria mais de nada. E aí veio a minha mentora, porque dá uma pausa aqui no vídeo, tá? Sendo que a internet diz que tá ótimo. Aí veio meu mentor incorporado naquela médium, naquela loja de biquínis. E ele me disse
que eu nunca estive sozinha nem por um minuto, que era para ignorar as pessoas que falavam qualquer coisa. E na hora que ele falou isso, gente, automaticamente a cura foi feita, viu? Porque eu nunca mais me importei com que ninguém no mundo falava a partir daquele momento. Tipo, o que as pessoas falavam passou a ser completamente irrelevante para mim. É como se ele tivesse colocado um bloqueio às formas, pensamentos das outras pessoas em mim, como se ele tivesse limpado alguma coisa em mim. Eu não sei explicar o que ele fez em mim, mas eu, a partir daquele momento, não me importei mais com o que as pessoas da minha família ali pensavam. Foi uma limpeza bem legal aquele dia. E aí, na hora que eu tava saindo, ele pegou na minha mão, através dela, olhou no meu olho, e aí eu vi aquele olhar do meu mentor, que eu reconheço. E aí ele disse assim: nem por um instante tu ficou sozinha, e tu nunca vai ficar sozinha. E aí ele disse que era só eu continuar e agradecer muito pela honra de realizar esse trabalho. Na hora, eu disse, tudo bem, entendi esse negócio de eu nunca estar sozinha, porque realmente eu sentia a presença da proteção espiritual, dos anjos me abraçando e tudo aquilo que já tinha acontecido na minha vida. Mas quando ele disse para eu agradecer por tudo que estava acontecendo, eu disse, que inferno é esse? Como é que eu vou agradecer por isso? Minha vida é um inferno. Eu passei por todo um desfazer para viver o inferno aqui na Terra. Mas, aí, porque eu achei engraçado, ele deve ter sabido o que eu pensei ali na hora e fui embora. Foi embora, chegou aquela noite, minha filha teve uma febre lá de 200 graus. Aí a gente teve que levar ela no pronto-socorro lá. E não passava, nem com medicação. E no meio da noite aí eu fiz o encaminhamento das entidades que estavam naquela casa, que iam nas pessoas, nas situações. E é engraçado porque as pessoas viam, as crianças viam homens subindo no telhado, pés pretos atrás da porta, sabe? Então, aí eu fiz os encaminhamentos aquele dia e a cura da minha filha. No dia seguinte ninguém mais tinha febre, ninguém mais estava doente, não aconteceu mais nada. E aí eu passei o resto dos 15 dias lá e foi isso, né? Então, toda vez que eu realmente queria desistir, ele dava um jeito de vir conversar comigo fisicamente e me ajudar para que eu não desistisse do trabalho, né? Aí a parte 10 é o caminho de volta. Aí depois disso, isso foi em janeiro, em março desse mesmo ano, eu despertei a consciência crística, tá? Aquele ali foi o último grande perdão que eu tive que dar àqueles meus familiares, a mim mesma, que eu tava como eu tinha passado pelo desfazer, eu tava muito abnegada e eu aceitava que cagassem na minha cabeça o tempo todo. Eu aceitava tiro, porrada e bomba de todos os lados e eu não reagia. E eu não reagia não porque eu me segurava, mas porque eu não sentia nada, eu só me desfazia cada vez mais. Eu só queria ir embora desse mundo, entendeu? Só. Não queria mais fazer parte disso, já que era um sonho, já que era falsidade, já que eu estava sendo atacada, já que todo mundo aqui era ilusório e se sentia separado e ficava atacando todo mundo. Eu não queria mais fazer parte desse mundo, né? Eu queria voltar para junto de Deus. Tu queria morrer, desencarnar? Não, eu só queria,
Não é que eu não tinha amor à minha vida, eu sabia que a minha vida não era o que eu estava manifestando, então eu queria me reintegrar a Deus, eu queria estar com Deus, né? Que é uma ilusão quando a gente está no mundo, mas faz parte do processo. Quando a gente desapega do mundo, nessa fase muitos entram em depressão e entram em ressonância com todos os depressivos e suicidas da face da Terra. Você pega uma onda suicida e põe em você nesse momento. E é por isso que muitos não passam do limiar. Muitos jamais se iluminam porque param nessa fase. Aí quando eles sentem que eles estão ficando depressivos, eles voltam. Que loucura, né, gente? Bem doido. Bom, enfim. Eu tô contando essa história porque essa é a história da jornada do herói. A história é a tua e é a de todos. Todos nós vamos passar por essa jornada, tá? Aí tem o caminho de volta. Em março daquele ano eu despertei a consciência crística e aí eu voltei para o mundo e agora para trabalhar, né? Aí eu comecei a receber as outorgas divinas de trabalho, resolvi o que tinha para resolver na minha vida, resolvi o que tinha para resolver com meus familiares e resolvi tudo e aí voltei para o mundo. Aí a gente passa a ser o senhor dos dois mundos, que é a fase 10 da jornada a fase 11 da jornada do herói. O herói não é mais o homem que começou, mas também não é mais o herói que se tornou durante a jornada. Então eu não era mais aquela invocadora da luz divina, né? E também não era mais aquela que eu comecei, o pobre pequeno pecador. É uma fase que a gente não sabe mais quem a gente é, essa é a verdade. Ele é uma mistura dos dois mundos. É nessa fase que a gente faz o que Jesus chama, num curso de amor, de se tornar o ser elevado da forma, que é um ser humano normal, com uma consciência divina universal unificada. É quando você uniu a fenda entre a mente e o coração, entre o ego e a centelha divina. Então você começa a ser uma consciência divina universal usando o ego e a matéria para experimentar o mundo, para que Deus possa se experimentar no mundo através de você. E no meu trabalho, que provavelmente é semelhante ao teu, a gente ajuda os irmãos a lembrarem de quem são também, tá? A sua vida nunca mais será a mesma e tu volta para o mundo como um herói dos dois mundos, uma mistura dos dois mundos e tem o conhecimento completamente expandido. Tu nunca mais vai voltar a ser quem tu era. E aí o passo 12, que é o último, tu volta ao mundo comum. As coisas voltam ao normal, pelo menos por um tempo, né? Aí o Campbell diz: a vida não tem significado. Cada um de nós tem significado e o trazemos para a vida. Você é a resposta. Aceite o chamado e entre na aventura. Embarque na aventura. E aí eu digo, meu Deus, eu realmente não estava preparada psiquicamente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente para conhecer o Campbell. Mas, gente, eu conheci ele com 17 anos. Na minha primeira aula de história, no curso de história. Tá? O Campbell, ele veio na História Antiga 2, quando eu comecei a conhecer a história de Grécia, de Roma, de Egito e Mesopotâmia, né? Esse é a História Antiga 1, Egito e Mesopotâmia, e a História Antiga 2, que é a Grécia, Roma, que tem as mitologias, começa as mitologias nórdicas e aquela coisa toda. E eu tinha um professor, gente, que era muito amigo nosso, e eu não dava valor para as pesquisas que ele fazia.
Ele estudava bruxaria, ele estudava imaginário, ele estudava outras coisas, e eu não dava valor para as pesquisas que ele fazia. Mas eu tive a oportunidade, gente, de ter esse conhecimento há muito tempo. Aí tu vê quantas vezes eu fugi da minha jornada do herói, porque eu queria estar no mundo. Eu já trabalhava em imobiliária e o que eu queria era vender imóveis. Era ter, nem pensava na época em ter minha imobiliária, eu tinha 17 anos. Eu era criança ainda, mas com 17 anos eu já tive acesso ao Campbell. Eu já estudava filosofia, numa escola de filosofia. Não era assim, eu quis ler um livro de filosofia. Eu estudava numa escola de filosofia. Eu era aluna de uma escola de filosofia, era membro de uma escola de filosofia, entendeu? Eu estudava história, mas para mim isso era diversão. Para mim o mundo real era o mundo dos negócios. Para mim o mundo real era aquele mundo que eu estava vivendo lá na imobiliária. Então, quando eu te digo assim que às vezes tu te atrasa muito no processo porque tu ouve as pessoas, porque tudo ao teu redor diz uma coisa. Gente, tu é o herói da tua jornada. Ninguém ao meu redor nem sabia o que eu estava passando, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Ninguém percebeu que eu passei pelo desfazer do meu ego. Ninguém percebeu o que estava acontecendo comigo. As pessoas achavam que eu estava ficando louca, às vezes depressiva, mas aí achavam que não era depressão porque eu ficava operacional no mundo, mas louca porque as minhas ideias, eu não aceitava mais fofoquinha no café da manhã, eu não aceitava mais ouvir qualquer besteira, até que eu aprendi a curar isso. Aí eu fazia questão de ouvir tudo para poder transmutar. E aí eu fui evoluindo no meu processo. Hoje eu só recebo o que eu recebo da graça divina, diretamente da graça divina. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho poder para realizar, tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso mexer em você, na sua vida, no mundo. Eu só consigo fazer isso porque eu estou em fase com Deus. Porque eu penso e sinto como Ele pensa e sente sobre você. Porque eu sinto amor incondicional. Porque a minha resposta automática é amor. Entende? E isso me deu outorgas divinas, eu recebi graças divinas para compartilhar. Esse trabalho espiritual que eu só faço porque a graça quer que eu faça exatamente como eu faço. Não, mas você cobra. Gente, vocês parem de falar em cobrar. Como é que eu vou viver no mundo, trabalhar no mundo sem receber? Vocês acham que Deus quer que eu more embaixo da ponte e diga para vocês que conhecer Deus é legal? Quem que vai acreditar? Vocês acham que Deus quer para ti o que? Miséria? Sendo que Ele é a própria abundância? O que vocês pensam, gente? Acordem. O que eu tô fazendo de errado, e eu fiz de errado, e eu confesso que eu fiz de errado, foi não ter cobrado o preço que me foi pedido para cobrar pelos meus cursos. Porque eles me disseram que se eu cobrasse menos, eu estaria dando pérolas aos porcos. E porcos não entendem valor de pérolas. Porque o que eu tenho não são pérolas, são diamantes. O que eu recebo para compartilhar, o que eu tenho autorização de fazer na tua vida, o conhecimento que eu posso te proporcionar, compartilhar através do meu sentir, através de eu me tornar você, de eu doar para você, porque eu sei que eu sou você, que nós somos Deus ao mesmo tempo. Não existe dinheiro que o mundo inteiro possa pagar. E mesmo que ele pudesse me pagar o mundo inteiro, eu não daria isso por dinheiro nenhum.
Eu faço isso não é por dinheiro, não existe dinheiro que possa pagar isso. Não existe valor que o mundo possa ter, a não ser o meu maior pagamento, que é você lembrando de que você é o Cristo e acessando o Cristo interior e estando no colo de papai. Esse é o meu maior pagamento. Mas Deus quer que eu receba no mundo dele, que é ele que me paga. Ou seja, tudo que for pago nos meus cursos nunca farão falta para nenhum Cristo. Nunca. Ele que paga e ele que recebe. E ele fará bom uso desse dinheiro. E ele fala isso claramente em um curso em milagres. Eu que pago e eu que recebo. Entende? Então tá na hora de vocês entenderem que Deus é a abundância. De quem trabalha para Deus, trabalha com a abundância. As religiões ensinaram o inverso. Tu é pequeno, tu é pecador, tu não é merecedor do céu e dinheiro não é bom para ti. Agora é bom para nós, o dinheiro, a grandeza, a riqueza, é tudo bom para nós, mas não para vocês. Por que que eles têm tudo isso? Dinheiro, riqueza, prosperidade. Por que que eles têm isso? Porque eles sabem que Deus é isso. Só que eles estão no ego, então eles acham que precisam tirar de alguém para eles receberem. Eles não entendem que é Deus que dá e Deus que recebe. Que nada é tirado. Tudo é dado por acréscimo quando você conhece Deus. Então, entenda de uma vez por todas que essa é a tua jornada. Todos vão ter que experimentar essa jornada. Ele é um monomito, mas ele é a realidade. Joseph Campbell é um iluminado. Essa é a jornada da minha vida, mas essa é a jornada da tua vida também. E eu podia ter vivido ela aos 17 anos. E eu podia ter vivido ela aos 17 anos, quando pela primeira vez eu ouvi falar em Joseph Campbell. Eu estudava filosofia, mas eu escolhi a matéria. Naquela época eu escolhi a pílula da matéria. Eu escolhi ficar na imobiliária, trabalhar na imobiliária. E ver quando tu fez as escolhas, que escolhas tu fez. E se tu tá nessa jornada, em que passo tu tá? Porque isso vai acontecer. Cedo ou tarde, uma hora vai acontecer. E eu tô aqui como teu mentor, te guiando e te dizendo: escolhe a pílula da libertação. Essa jornada é inevitável. Todos vão ter que passar por ela. Todos, sem exceção. Então, já passa nessa vida. Já te ilumina, já lembra de quem tu é. Fica no colo de papai, que aí depois é tu com ele. É tu com ele. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa jornada. Essa é a nossa história. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Então, vivamos bem essa vida, essa jornada, e que nós possamos experimentar tudo isso de verdade, viver esse processo, ser a luz que a gente veio para ser, sem o sofrimento, porque ele é desnecessário. Isso é uma aventura do Filho de Deus, uma aventura, tá? Uma aventura. E você vai conseguir sim enfrentar todos os teus medos, os teus monstros, tudo isso com amor, sem dor, seguindo o protocolo de cristificação que eu recebi da graça divina para o Filho de Deus, que você vai poder ter acesso a partir de janeiro, tá bom? A partir do mês que vem eu vou fazer uma Black Friday que eu vou incluir o curso. O curso não sei se eu vou poder incluir, mas eu vou incluir uma mentoria para terapeutas, o ritual de cocriação, que é o que eu vou fazer todas essas limpezas aí, para que tu não
para que tu não acredite no sofrimento e não precise passar pelo sofrimento e que possa receber as graças divinas de forma livre e leve e tu saiba viver no teu dia a dia de uma forma liberta, sabendo o que fazer em cada segundo do teu dia. E você vai receber também o curso das deusas, que é um curso de arquétipos, onde que a única utilidade desse curso, a maior utilidade dele, tem muitas, né? Tudo o que eu trago para vocês, gente, tem 7 níveis de entendimento, tem 7 níveis de recebimento, e o principal deles é a graça divina que vocês recebem através da minha voz, da minha face, do meu desejo de que vocês sintam a graça divina, porque não tem um ser que receba graças divinas que não queira compartilhar, porque quem recebe graça divina e sabe que está recebendo graça divina, naturalmente sabe que é o seu irmão e entende que nenhuma graça a gente recebe só para nós, só para usar. A gente recebe graças divinas para compartilhar, né? Toda a graça divina que a gente recebe é para compartilhar, tá? Então é isso. Eu quero agradecer a vocês. Esperem até a primeira semana de novembro, que eu vou fazer o lançamento da Black Friday. E o curso, eu vou ver se ele vai entrar na Black Friday, porque ele só vai poder ser liberado a partir de janeiro, tá? Então, eu não sei se ele vai entrar ou não, mas tudo vai ter pagamento muito facilitado em 12 vezes e não se preocupe, porque é Cristo que paga e Cristo que recebe, então tá tudo certo. Independentemente do que for, nunca vai te fazer falta nenhum centavo que você aplicar nesses cursos, nessas mentorias, nesses rituais. E o que você recebe, nenhum dinheiro do mundo pagaria. Isso eu posso te garantir, tá? É só o meu tempo que está sendo pago ali. Porque o que você recebe, Ana Long jamais poderia dar. Você só recebe o que você recebe porque a vontade da graça que eu realize esse trabalho em tempo integral, que eu não fique lá vendendo imóveis, que eu amo, por sinal, mas a vontade da graça é que eu traga essas graças para o filho dele e use meu tempo, e meu tempo seja muito bem remunerado por isso, porque é só o tempo meu que é usado. O resto é tudo da graça. No ritual é tudo a graça que faz, na mentoria é tudo a graça que projetou, que encaminhou, que riscou, que desenhou, que definiu, que fica... Gente, eles ficam... como é que eu vou dizer? Eles ficam apostos atrás de mim, do meu lado, da minha frente, por tudo, durante todo o meu curso, a minha mentoria, tudo. Eles ficam o tempo todo comigo. Uns me protegendo, uns me trazendo os ensinamentos, os outros realizando os trabalhos. Quem é mais sensível chega a sentir eu tocando numa parte da pessoa e ela sendo tocada em outra parte, porque eu nunca trabalhei sozinha, eu nunca fiz nada sozinha. Eu nunca fiquei sozinha, e nem você. E se você está recebendo isso, é uma graça divina, porque chegou a hora de você ficar no colo de papai para que você possa receber a sua parte da consciência crística para trabalhar o seu propósito, lembrar de quem você é. Tá bom? Um beijo, a gente se vê amanhã.